Olá, muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria, porque sim, Apometria, porque não, e da série Apometria Estudo de Casos. Voltamos, depois de um tempo aí de reajustes de uma série de questões, voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Autismo e aprisionamento na apometria. Roda a vinheta. Muito bem. Voltamos com mais um case de sucesso em sucesso junto à tratativa apométrica. Case de hoje intitulado Autismo e aprisionamento na apometria. O case de hoje ocorreu aí há alguns dias num tratamento apométrico de um atendimento de um garoto na casa dos seus 12 anos de idade, 14, não me recordo agora. É uma solicitação, um autista em grau severo. Primeiramente, muito interessante, vem de uma família evangélica cristã, bem raiz, tá? Algo aí, não sei a vertente precisa, mas algo que remete a... fugiu o nome agora. Congregação cristã. Existem muitas nomenclaturas hoje na atualidade com relação às vertentes e variantes religiosas. Enfim, é uma família bastante disfuncional, um núcleo familiar de periferia, moram aí de 8 a 10 pessoas no mesmo núcleo, dois irmãos da mãe, né, os tios, um a dois aí, se não me falha a memória, recém saídos de cadeia, o pai aí com alguns contextos também de agressividade e rejeição com a criança. Então, uma complexidade, disfuncionalidade familiar bastante complexa. A criança, a mãe vem, né, de bom tom e bom grado ao atendimento, mas durante o momento de aguardar, né, o atendimento, a criança entra numa iminência de uma crise, a qual percebo eu, estava com a sintonia bem afinada lá com o guardião, o seu meia-noite, que havia uma ressonância, um espírito próximo tentando gerar uma turbulência aí, talvez para tirar a criança do momento. Muito provavelmente, ao entrar na egrégora no Vida Plena, perceber que ficaria meio que em cárcere, né? Esse espírito tentou agitar a mãe e criança para que houvesse aí um movimento aí de saída do local. Firmei um ponto lá, algo que não é prática da apometria, mas dentro dos ferramentais magísticos aí, que foi um ponto de contenção a pedido do seu meia-noite. Enfim, a criança e mãe vão ao atendimento, a gente monta um grupo numa sala mais isolada, composta aí por 6 a 7 médiums, porque a criança tem uma questão, uma relação de dificultosa com toque, uma certa fobia social severa e tudo mais. Enfim, começamos o atendimento e um dos procedimentos foi desenrolar o atendimento de uma forma bem sutil, tá? Para que até a comunicação mais velada, por uma questão da vertente religiosa a qual a consolente, a mãe, né, se apresentava e tudo mais. E aí passo a orientação para a coordenação de mesa, que tem bastante experiência, para que a frequência da criança ficasse aberta, fosse liberada, nós fizéssemos primeiro um alinhamento energético e tudo mais, para posterior então nós darmos andamento na ausência de. Então, feita a assinatura energética, captada a assinatura energética, a partir da abertura de frequência nós poderemos avançar com a não presença dos consolentes. É uma medida cautelar pelo quadro, né, do autismo e pela também a experiência que tem aí nas lides com a vertente religiosa, que não está afinizada com qualquer manifestação medianímica mais severa, mais ostensiva e tudo mais. Enfim, isto foi um dos processos, um atendimento bem complexo, mas também muito gratificante. Temos um espírito aí, que aquele que estava contido na entrada, dou passagem a ele, tá? Um espírito de uma facção trevosa
trazendo a narrativa de que a criança, na qualidade de espírito, era um espírito dessa facção, como se ambos fossem de um PCC da vida, fazendo uma analogia aqui. E este tinha então largado mão da facção, e agora havia uma cobrança para com as lideranças dessa facção espiritual, que não era a que eu mencionei aqui, mas enfim, uma facção das sombras, e uma cobrança porque uma vez dentro não poderia se sair mais. A narrativa, a exposição de que a criança era um meliante, né? Foi um violentador, nem sei se há essa palavra, mas enfim, vocês me entenderam aqui, e tal, trazida a narrativa do espírito, expondo, tentando até desestimular, né, o nosso intento de atendimento. Através do processo de contenção, a psicofonia, há aí uma habilidade da experiência mediúnica de conter a raiva. O espírito queria voar no pescoço da operadora e tudo mais, muito bravo, muito irritado com o procedimento, mas aí o qualitativo medianímico, a experiência dele como médium de conter, né, certas reações fisiológicas. Quem manda no corpo é você, médium, tá? Não é o espírito. Então, nada de ficar dando show por aí. Dá para se filtrar bastante, inclusive das falas, embora trazendo aquela característica, né, de uma fala mais intensa, querendo agredir, enfim. Mas seguimos aqui, que isso não é o mote da questão. Foi feito então, é muito comum na apometria, a interlocução, o diálogo com o espírito, para entender qual é o intento, o contexto de... Sabíamos que de certa forma o atendimento ele é um pouco do enxugar gelo, no sentido de que nós não vamos reverter o quadro, tá, do autismo, nós não vamos resolver a questão da disfuncionalidade familiar, que é um contexto social, é um contexto, né, de ordem material, tá? Um certo limite aí cognitivo do núcleo e tudo mais, tem uma série de variáveis que não fazem parte da nossa capacidade de resolução mas energeticamente e espiritualmente, essa é a função dentro do princípio do 80-20 de que poderia ser feito lá no atendimento apométrico, tá? Sem aquela pretensão então de cura ou de salvação ou de reversão do processo como um todo. Mas ok, seguimos aqui. E aí, na interrogação do espírito, já tínhamos, né, os médiuns captado que havia um sequestro de um corpo, tá? De uma cópia do corpo astral, havia uma duplicata no astral, em regime de cárcere privado, tá? Aprisionado. Eis então que nós tínhamos que localizar e buscar, a partir da delação, quase que uma delação premiada aí desse espírito, tá? Ele deu uma X9ada aí, ele caguetou o grupo dele, negociando aí uma guarida, porque uma vez que ele delatasse a situação do consulente criança em atendimento, ele não poderia voltar para a sua facção, ele seria punido. Então, a equipe de guardiões da casa deram, tá, o respectivo promessa de proteção e resguardo para, eis então que ele dá a letra de onde estaria o corpo astral, num local bastante inóspito. Imagine você preso aí por uma facção. O cárcere não era um local de fácil acessibilidade, mas conseguimos, tá? A equipe conseguiu adentrar, resgatar de forma muito silenciosa, sem levantar muito alarde. Digamos que foi uma incursão muito precisa de entrada e saída do campo como um todo. Muito interessante que foi a cereja do bolo do atendimento como um todo, é a questão final, que o espírito contido pede para conversar novamente ele ficou aguardando
no processo de incorporação comigo lá, a operadora pediu que ele aguardasse enquanto era feita essa incursão, mas todo esse processo muito rápido, tá? Lembrando que consulente, a mãe e filho não estavam mais presentes, mas frequência aberta, tá? Tô reforçando aqui. Eis então que o Espírito pede para dar a palavra com a operadora antes de ser encaminhado, e ele faz a seguinte pergunta: por que é que vocês se preocupam ou se arriscam? Na verdade, ele não trouxe a narrativa de preocupação, e sim de por que vocês se arriscam por seres como eu, ou como ele até traz a diretiva da palavra deste infeliz, que somos a escória da humanidade. Nem forma humana nós temos mais. E eis que a operadora, de uma forma muito sábia, diz: porque todos somos somos da mesma fonte, todos somos merecedores de. E aí ele, de certa forma, é tocado por esta narrativa e aceita, não é bem aceita, o choque da resposta provoca aí um amolecimento no seu coração, talvez, ou na sua forma de pensar, uma quebra de padrão mental, e eis então que ele começa a ceder daquela raiva, daquele posicionamento, e ele começa lentamente a ceder a ponto de entrar em status quo de adormecimento e é encaminhado. Muito lindo o atendimento. A gente sai de uma situação bastante ostensiva, a la BOP, tá? Incursão de BOP, faca na caveira, para um processo de envolvimento já na estrutura que faz uma virada de linha de Exus para virada de linhas de Preto Velho. Percebemos o campo todo já envolto nesse campo de Preto Velho, e aí até porque, como nós tivemos contato com energias mais densas, mais deletérias e tudo mais, provavelmente os Pretos Velhos vieram para nos trazer um campo mais harmônico. E há uma mensagem inicial com relação a uma das médiuns, inclusive, que está em desenvolvimento conosco no curso de desenvolvimento medianímico de Cunho Universalista. Venham tá? Vamos abrir 2 turmas, uma turma à noite e uma turma de final de semana à tarde. Em breve agora, para daqui 2 meses aproximadamente. Eis então que eu dou a passagem, é uma preta velha, minto, preto velho, tá? Talvez até para harmonizar o meu campo energético, e trazemos então a narrativa, né? Trazemos, eu digo, porque eu estava partícipe do processo com um grau de consciência maior do que no processo de incorporação. Eu estava mais ou menos aí lá com o meliante do astral lá. Eu estava mais ou menos uns 70-30 consciente, 70 inconsciente. Já no Preto Velho eu estava mais ou menos uns 50-50, 60-40, tá? Um pouco mais consciente, porque a mensagem também tinha a ver comigo. Estava chateado com algumas coisas da matéria e tudo mais, do meu dia a dia, do meu cotidiano, e a mensagem foi muito acalentadora no sentido de: vocês, filhos, entendam que o que vocês fazem aqui, o que vocês fizeram hoje, tem uma dimensão e uma profundidade muito grande que talvez vocês ainda não entendam estando na matéria, e que todos vocês vão passar por dores e dissabores da vida material, que faz parte do processo e dos desafios de vocês individuais e coletivos, mas que esta dedicação, esse comprometimento com e para com a espiritualidade tem uma dimensão muito maior do que vocês possam imaginar, e hoje vocês tiveram a oportunidade de entender a profundidade, a seriedade, a responsabilidade e a gratificação que isso gera. Ninguém disse que seria fácil, mas digo que compensaria. Frase esta não de Preto Velho, mas sim de Dona Everilda Batista, mãe falecida de Robson Pinheiro. Certo? Reflitam. Ninguém disse que seria fácil, mas digo que compensaria. Não vamos reverter o quadro social desta família, não vamos reverter o quadro do autismo, mas a devolutiva que tivemos, que a criança há meses e meses não dormia,
tá? E teve uma noite de sono harmônica, tem espaçado as crises, provavelmente essa cópia desse corpo astral sendo torturada, aprisionada e tudo mais, ao ser resgatada e levada para tratamento, alivia aí um pouco da carga de sofrimento, sem o nosso senso de julgamento, o que ele foi ou deixou de ser, se foi humilhante, estuprador, violentador, que seja, não cabe a nós. Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Beijo no fígado de todos e até os próximos cases de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Acessem www.fabionasa.com.br e eadvp.com.br, plataforma de ensino à distância de apometria e assuntos afins. E bora estudar apometria, bora estudar desenvolvimento mediúnico sobre uma ótica universalista e beijo no fígado de vocês. Tchau!